Um questionamento que me vem em paralelo a quando nós estamos sempre pensando sobre ler partituras é a seguinte dúvida. Dani, a partitura ela é a mesma para qualquer instrumento? Se eu estou treinando aqui o meu instrumento, estou buscando me aprimorar na leitura para esse instrumento, então eu sou capaz de ler a partitura de qualquer instrumento? E a minha resposta é sim, é capaz. Porque a partitura, o sistema de notação musical, ele é o mesmo para qualquer instrumento. Então a gente precisa ter clareza desse ponto. Agora, o que também tem que ter e deve ficar claro para você é que há elementos específicos que são colocados em cada partitura e que dizem respeito às capacidades expressivas, aos recursos sonoros, as informações técnicas de cada instrumento em particular. Então, quando você está treinando a leitura no seu instrumento específico, você vai ver que há elementos registrados na partitura para o seu instrumento que são elementos que não vão aparecer, não necessariamente, na partitura de um outro instrumento, porque são elementos que vêm ali socorrer a possibilidades interpretativas, expressivas, timbrísticas, de técnicas daquele teu instrumento, entende? Então a base da notação musical, da alfabetização musical é sempre a mesma, porém há detalhes que são colocados ali, detalhes muito importantes, que aí sim variam de uma partitura feita para um instrumento e para outro instrumento, ok? E também temos que considerar que as versões, os arranjos que nós fazemos de uma mesma música para um instrumento X e para um instrumento Y também podem variar de acordo com os recursos expressivos que aquele instrumento me possibilita. O que eu quero dizer? Se eu vou escrever uma música para piano, eu consigo escrever no arranjo, na versão, na partitura daquela música, muito mais elementos de tessitura, de amplitude, porque a extensão do piano é grande, tem muitas notas. Eu posso fazer uma ideia de um acompanhamento harmônico junto com a melodia solada, então eu vou trazer uma textura ali mais homofônica, ou então eu posso trazer uma polifonia. Dá para eu fazer a mesma partitura ser com versões diferentes, porque os recursos expressivos que há no piano me possibilitam isso. Agora, quando eu vou escrever uma partitura para um outro instrumento, por exemplo, imagina um instrumento mais melódico, como a flauta, e aí eu tenho que me limitar a escrever numa tessitura que esteja dentro da tessitura da flauta, dentro dos recursos expressivos que ela possibilita. Não vou poder pensar em fazer uma textura homofônica, colocar acordes junto com a melodia, porque o flautista não consegue fazer dois sons ao mesmo tempo, entende? Então há também particularidades da forma como você escreve para aquele instrumento, de acordo com como aquele instrumento poderá reproduzir aquilo ou não. E isso diz respeito ao compositor, ao arranjador, a quem vai escrever, quem vai fazer o arranjo daquela partitura em si. Mas nós, intérpretes que vamos ler, vamos entender que o sistema é o mesmo. A base, a forma de notar e de ler, de transformar aquela grafia em sons, ok? Agora você pode estar pensando, ok, então por que eu não consigo destravar, eu não consigo ler com fluência? Se eu já estou treinando essa habilidade, estou começando a entender todo esse código aqui, por que não vai? Sabe por quê? Porque existe um bom grau, na verdade um grau muito importante de automatismo, de resposta motora que você precisa estar consciente. A nossa leitura musical, ela demanda prática. Por quê? Por meio dessa prática, nós vamos formando respostas motoras. Não basta você entender como funciona o processo da leitura. Há que se transferir aquela compreensão racional para um impulso motor. Isso tem que ser transferido, tem que virar movimento, tem que virar resposta motora automatizada. E não é de uma hora para outra que você constrói esse automatismo motor. Então, nós temos que praticar a leitura musical, porque assim nós vamos tendo esse processo de transferência, de resposta motora cada vez mais acelerado. No entanto, nós precisamos aprender a praticar de forma gradativa e construtiva. Esse é o ponto principal.
nós precisamos aprender que ao se colocar para treinar a habilidade de leitura, não adianta ler qualquer coisa e achar que tudo que passar pela tua mão você vai ler e acabou. Não funciona bem assim, porque você tem que ter a capacidade de se posicionar diante daquela partitura que você está indo para ler e refletir. O que há nela aqui, dos elementos que estão aqui escritos, que estão colocados, que estão estruturando essa música, sejam elementos que dizem respeito a uma compreensão musical em si, ou elementos que dizem respeito à questão técnica instrumental em si, o que desses elementos eu já domino, eu já conheço, e o quão há de elementos muito longe do meu domínio, que eu não conheço, que eu não vivenciei, que é tudo muito novo, que está bem distante do meu nível e do meu conhecimento musical. Nós precisamos ter a capacidade de fazer esse julgamento, de fazer essa reflexão, porque aí sim você consegue avaliar se aquela partitura que você está usando, que você está buscando, que você está adotando como uma estratégia de treino da leitura musical, de fato está sendo uma boa ferramenta para isso ou não. Não adianta nós praticarmos a leitura diariamente, estarmos ali todo dia lendo, mas lendo músicas e repertórios que estão muito acima do nosso nível de desenvolvimento musical e de desenvolvimento técnico. Por quê? Porque simplesmente você vai continuar lendo catando milho. Sabe? Pega uma notinha aqui, pega outra ali, pega outra ali. Por quê? Porque você não tem respostas motoras formadas, automatizadas. O seu corpo trava na hora de projetar. Então você fica lendo de forma truncada, não fluente. Outra coisa muito importante a ser considerada é que, além de que essas partituras não devem estar num nível muito acima do seu nível de capacidade técnica, é que essas mesmas partituras não podem estar muito longe do seu conhecimento musical, porque há um outro fator de influência fortíssima na nossa capacidade de fluência na leitura musical, que é o quão você tem intimidade com aquilo que está ali ou não. Por quê? Quanto mais o que você vê ali, você já conhece musicalmente falando, mais você acelera a fluência, porque você vai trazendo a previsibilidade, você vai lendo por previsão, você vai prevendo o que vai vindo para frente. Isso tanto é verdade que, por mais que uma pessoa seja um bom leitor, se ela já leia bem partituras, se ela pega uma partitura de um gênero, de um estilo, de uma linguagem musical completamente diferente do que ela está até então familiarizada a ler, por exemplo, pega músicas atonais para ler, vamos supor que alguém leia músicas tonais, com tonalidade, aí de repente pega um repertório atonal. Essa pessoa, ainda que seja fluente no processo da leitura musical, vai passar por um processo de começar a catar milho de novo e não conseguir manter a fluência. Por quê? Porque quando nós estamos trabalhando no processo de leitura musical, há necessidade constante que o nosso olho capta uma informação, manda para o cérebro pesquisa ali dentro, em frações de segundo, se aquela informação musical é conhecida, então você reconhece se é um acorde dominante, se é um acorde diminuto, e aí o seu cérebro pensa, conheço, eu sei que depois desse acorde possivelmente vem aquele outro assim, assim, assado, então o seu cérebro manda em frações de segundo previsibilidade para você, e aí você vai lendo e os movimentos corporais vão acontecendo em resposta ao que você já estava prevendo. Aí você chega numa coisa que você não conhece, numa linguagem atonal, onde tudo é novo para você, onde você olha as escalas, olha os acordes e não tem uma relação previsível, você não espera nada. Pronto, a sua fluência fica seriamente comprometida. Isso nos prova, e isso também pode ser verificado quando você vai ler um texto. E por mais que você é alfabetizado e já lê bem pra caramba os textos da sua língua nativa, no nosso caso da língua portuguesa, por exemplo, por mais que você seja fluente, se você pega um texto com palavras completamente novas que você não está acostumado a ler, começa a engasgar, começa a travar, começa a ler devagar, juntando sílaba por sílaba. Você já não se pegou fazendo isso? Por quê? Porque seu cérebro olhou aquele grupo de palavras ali, de letras, e mandou, né, o olhar pegou aquele grupo de palavras, mandou para o cérebro escaneou em frações de segundo,
Não conheço, isso aqui é muito novo para mim. E aí ele manda a resposta motora não previsível, o corpo trava, entende? Então isso nos comprova a importância de nutrirmos o nosso domínio, o nosso conhecimento, a nossa habilidade musical, porque isso faz com que esses repertórios de conhecimento musical fiquem arquivados e fiquem estimulando a resposta motora. Facilita o processo de otimização da sua capacidade de fluir, de ter fluência na leitura musical. Isso tem que estar muito claro para você.